A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. Hoje nós vamos falar de oferta. Estamos trabalhando no livro de 2 Samuel, do rei Davi. Um homem abençoado, ficou próspero com as promessas do Senhor, mas ele ofertava. Ele ofertava a sua vida, ele ofertava em oração, ele ofertava escutando a voz do Senhor. Ele ofertava ajudando as pessoas, ele ofertava de várias maneiras. O que é que eu e você está ofertando ao Senhor? Isso é na casa do Senhor, isso é com os dízimos, com as ofertas, isso é numa necessidade, cumprindo um voto, ofertando cesta básica, ofertando algo que alguém mais necessita. Não precisa dizer a ninguém, oferte. Oferte antes da bênção chegar, antes do milagre acontecer, porque você só tem a ganhar. Aqui, em Gênesis 4:4, olha que oferta extraordinária. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. E o Senhor ficou contente com Abel, com a sua oferta. Abel deu o melhor ao Senhor. Abel ofertou as melhores partes. Olha que coisa extraordinária. Sabe o que é isso? É amor, é respeito, é ter compreensão, ter entendimento da grandeza do Senhor. É saber o quanto Ele é bom, quanto Ele é tremendo, quantos livramentos Ele dá a mim e a você, quantas coisas gloriosas Ele faz por nós. Oferte. Passou debaixo de um viaduto, viu uma mulher dando de mamar uma criança, com 3, 4 crianças ao redor dela. Se você pode, depois passa ali, dá uma cesta básica a ela. Ah, Beto, mas é drogada, deixa isso com Deus. Você não sabe como iniciou essa história. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. A Bíblia diz que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E às vezes a riqueza da gente é a ambição, é a falta de amor, é a falta de solidariedade, né? A gente não tem que julgar, porque a Bíblia diz, tira primeiro a trave que está no teu olho, para depois olhar o cisco do irmão. Então, independente da situação daquele homem ou daquela mulher, tem crianças ali sofrendo, oferta uma cesta básica. Promete ao Senhor dar outra cesta, ou mais de uma cesta, ou 7 meses, quando Deus te dá aquela bênção, aquela necessidade, aquele problema para resolver. E você vai ver o quanto Deus vai te honrar. Porque Deus diz, se visitar um preso, está visitando ele. Se abençoar alguém, está abençoando ele. Se for no hospital, está visitando ele. Faça a sua oferta, mas faça com amor, não precisa dizer a ninguém, não precisa tocar trombetas. O tema hoje é oferta e tudo a Deus. Veja a atitude de Davi aqui em 2 Samuel 23, do 3 ao 17. Perto do começo do tempo da colheita, 3 do grupo chamado os 30 desceram até a caverna de Adulão, onde Davi estava enquanto o bando de Filisteu acampava no Vale de Gigantes. Nesta época, Davi se encontrava na fortaleza e um grupo de filisteus estava na cidade de Belém. Veja que os filisteus sempre estavam em guerra e os soldados de Davi sempre ali atentos para guerrear, para proteger o seu rei. Então, Davi teve uma vontade e disse, como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco de água do poço que fica perto do portão de Belém. Ele não pediu, ele disse que gostaria de tomar água desse poço. Veja a atitude de 3 soldados valentes. Aí os 3 soldados famosos passaram pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço e levaram para Davi. Veja que arriscaram a vida. Ofertaram água a Davi, porque Davi teve sede e queria tomar daquele poço. E para isso eles tinham que passar perto dos filisteus. Os filisteus estavam em guerra justamente com Davi, com seu povo. Mas ofertaram por amor, por respeito a Davi. Quando a gente respeita um ao outro, a gente está ofertando nosso caráter. Quando a gente sabe entrar e sabe sair,
respeita as pessoas sem crítica, sem calúnia, sem mentira, sem traições. A gente está ofertando no nosso dia a dia e Deus está vendo tudo isso. Porque Deus diz, a Bíblia diz que há amigos mais chegados do que o irmão, mas amigos chegados é aqueles que respeitam, é aqueles que andam com seriedade. Eles estão ofertando um ao outro seu respeito, seu carinho. Foi exatamente o que esses soldados fizeram. Mas aí ele bebeu daquela, mas ele não bebeu daquela água. Em vez disso, derramou como oferta a Deus, o Senhor. Veja que Davi não bebeu da água. Ele não queria, mas ele ofertou ao Senhor. Entende o tema? Oferte tudo a Deus. Esses soldados ofertaram água a Davi. Arriscaram sua vida. Abel ofertou o melhor que tinha do carneirinho a Deus. E disse, o Senhor Deus, eu nunca poderia beber desta água. Isso seria o mesmo que beber o sangue destes homens que arriscaram a sua vida para trazê-la. Foram essas coisas que os famosos 3 fizeram. Os 3 famosos foram quem? Foram os 3 soldados. E Davi, com todo respeito e carinho, disse que não ia beber daquela água, porque aqueles homens poderiam ter morrido por conta daquela água. Porque aqueles homens deram com respeito, com carinho a Davi. Então Davi simplesmente ofertou aquela água ao Senhor. Sabe o que é isso? É reconhecer o perigo que aqueles homens colocaram suas vidas em jogo, né? O perigo que eles podiam a qualquer momento morrer. Eles passaram por uma situação dificílima para dar água a Davi, porque eles ofertavam o seu respeito, a sua admiração, a sua lealdade ao rei. O rei aqui, Davi, representa o rei dos reis, que hoje você oferta o melhor na casa de Deus. Seu louvor, pregando, adorando, trabalhando nos bastidores, oferte o melhor, porque Deus vê todas as coisas. Ele recebeu de Abel porque ele conhecia o caráter de Abel. Ofertar ao Senhor não é só com dinheiro, não só é dizimar, é respeito, é carinho, é lealdade um com o próximo, porque Deus preza por tudo isso. Veja o quanto esses soldados ofereceram a Davi o seu respeito, o seu carinho, arriscando sua vida. Isso foi uma oferta. Aqui em Lucas 21, do 1 ao 4, Jesus estava no pátio do templo, olhando o que estava acontecendo e viu os ricos pondo dinheiro na caixa das ofertas. Viu também uma viúva pobre que pôs ali 2 moedas de pouco valor. Veja que a viúva era pobre, mas ela colocou o que ela tinha. Então ele disse, eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque ela deu com amor, ela deu o que ela tinha, ela deu o melhor que ela tinha. Porque os outros deram o que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Ela deu o seu tudo. O nosso tudo é aquilo que a gente tem de mais valor. A gente dá a Deus. É aquilo que se chama respeito. Transformação de dentro para fora. Porque Ele quer um coração contrito. Ele quer vidas transformadas para a glória dEle. Então, que eu e você tenha consciência disso. De primeiro ofertar nossas vidas, né? Primeiro a gente ofertar com respeito. Ofertar respeitando o próximo, como fez esse soldado com Davi. Ofertar a Deus como Davi ofertou essa água com muito respeito e carinho. Ofertar como Abel ofertou aquele carneirinho, o melhor das suas partes a Deus. E aqui, Jesus fala dessa pobre viúva que deu o que tinha de maior valor. Era aquelas 2 moedas. Então, lembre-se do tema, oferte tudo a Deus, principalmente seu caráter. Vamos ser transformados de dentro para fora, com a ajuda de Deus, e demonstrar isso principalmente ao Senhor. Porque é Ele que nós devemos respeito, é com Ele que eu e você quer morar. É Ele que a gente tem que exaltar e glorificar e exaltar o seu grande e tremendo nome. Amém? Oferte sua vida, oferte louvores, oferte trabalhando para Ele. Oferte tudo de melhor, porque o Senhor disse, se colocares no pouco, se for fiel no pouco, te colocarei no muito. Esse pouco é oferta, esse pouco é transformação, esse pouco é respeito, esse pouco é adoração. Amém?
A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.